fiquem encantados, porque isto é só um animal, não é? Ora bem, então eu vou falar um pouco de reflexologia, que é uma das muitas terapias chamadas de complementares ou alternativas. Tentar explicar um pouco o que é, os benefícios que dá e alguns tratamentos. E depois vou mostrar alguns exemplos de pés para que fiquem com uma ideia daquilo que nós encontramos no nosso dia-a-dia e que acabam por ajudar, ou esta explicação que o Dr. Nelson deu antes, vocês vão entender muitas coisas que eu depois vou falar aqui, com mais facilidade. Em termos de terapias alternativas, elas servem apenas de complemento à terapia convencional. Em muitos casos não deve ser colocada de parte. Penso que estamos todos de acordo que não devemos ser fundamentalistas, não devemos acreditar ou utilizar apenas a terapia convencional. Isto nós podemos dizê-lo à vontade, da mesma forma que temos alguma dificuldade em aceitar, eu pelo menos tenho alguma dificuldade em aceitar, que da parte da medicina convencional não nos aceitem também como elementos de bem-estar para as pessoas. A decisão deve ser sempre do paciente, optar por uma ou por outra, ou utilizá-las em complemento. As terapias alternativas ou convencionais entendem-se na medida em que se entenda a pessoa no seu todo. Nós não podemos pensar as pessoas apenas como uma máquina que tem determinadas peças e que são trabalhadas, que são manuseadas, digamos assim, mas as pessoas são uma máquina, podemos continuar, ou eu continuo a utilizar esse termo, que é corpo, é mente e é espírito, e que tem todo um envolvente que a modifica, ou transforma, ou melhora, ou piora, conforme a máquina funciona também. A profissão, a família, os hábitos, as companhias, a forma de estar, a forma de respirar, tudo isso é importante no âmbito das terapias alternativas, na medida em que há como que uma teoria geral de sistemas. Há pouco o Dr. Nelson falava desta interligação ar, terra, fogo, etc, etc. E isso acontece no nosso dia-a-dia. De certeza que já vos aconteceu, um dia mais soalheiro, até andamos bem dispostos. Um dia de chuva, ai que coisa que isto nunca mais acaba a chuva. Isto é natural. Há um problema qualquer na escola, em casa, onde for, e nós andamos irritados, andamos estressados. Se em casa está tudo bem, se na escola está tudo bem, se com os amigos está tudo bem, com os namorados, com as esposas, com o que for, está tudo bem também connosco. Isto tem a ver um pouco, ou esta filosofia, com um novo paradigma, que nós chamamos um novo paradigma das ciências da vida, que é tratar o todo, na medida em que, a partir daí, as partes tomarão conta delas próprias. Se o homem no seu todo, esta máquina toda, estiver a funcionar bem, cada partezinha também funciona bem. Claro, este boneco que aparece aqui é uma parte desse todo. Isto tem a ver com uma troca contínua de energia entre o meio interno e o meio externo, já ouvimos isso há pouco também. Tem a ver com uma coisa que nós chamamos de matriz viva, que é a ligação energética que é permitida, e depois, para concluir, o pensamento, as emoções e a energia são importantes em todo este processo. Já há pouco o Dr. Nelson disse, não vale a pena eu estar aqui a continuar com este discurso. Eu vou apenas dar alguns exemplos de terapias alternativas, elas são muitíssimo mais, mas dou alguns exemplos.
Por exemplo, as nutricionais, que implicam as dietas, os suplementos nutricionais, as macrobióticas, o crudivinismo, isto são alguns exemplos. As botânicas, que já temos a fitoterapia, que falámos há pouco, a fitoterapia chinesa, a fitoterapia ayurvédica, mais da zona da Índia, e a naturopatia. As físicas, que são aquelas que habitualmente são mais conhecidas, o shiatsu, a reflexologia, a osteopatia, o tai chi, o yoga, etc. Depois as energéticas, com o reiki, o toque terapêutico, a homeopatia, os florais muito famosos, os florais de Bach, e aqui entra também a acupuntura, acho que estão de acordo comigo. As psicológicas, que agora também estão um pouco na moda, particularmente estas duas iniciais, ou três, a meditação, a hipnose, a programação neurolinguística, a visualização e a musicoterapia. Hoje em dia, até nos hospitais, já acontece, em alguns deles, haver uma musiquinha de fundo, isto já se verifica. Há médicos que já aconselham que a pessoa faça visualização do corpo são, por exemplo, na questão dos tumores, que é sempre o mais complicado, os médicos aconselham que a pessoa se visualize são. Faça esse esforço para se visualizar são. E há quem já tenha comprovado que, de facto, sente melhoras e alívios. E depois as farmacológicas, com os agentes antioxidantes, as terapias metabólicas, as terapias de quelação e o tratamento celular. Este é o mais recente e o que está mais na moda. Agora vou falar da menina dos meus olhos, ou das duas meninas dos meus olhos. O reiki e o magnetismo, que é um tratamento em que o terapeuta é um canal de energia vital que pode produzir um efeito de equilíbrio a nível dos chakras, que são os tais centros de energia do corpo, e que consta, ou que é feito através da imposição de mãos. Aqui há alguma... Como é que eu vou dizer isto? Alguma dificuldade por parte das pessoas em entender como é que uma simples imposição de mãos pode ajudar a resolver um problema, mas isso acontece. E eu tenho muitas provas disso com muitos clientes que já me passaram pela frente, ou pacientes que já me passaram pela frente e que se sentiram de facto bem e cujos problemas desapareceram praticamente na totalidade. Eu tirei a frase seguinte para explicar isto. Qual é a maneira que eu tenho de sentir onde é que há um problema? Ao impor as mãos, se eu sentir frio, isto é a minha percepção do problema. Se eu sentir um frio, há uma infecção, há uma inflamação, há um problema. Se eu sentir um calor, à partida, as coisas estão normalizadas. O paciente, onde eu sinto frio, normalmente sente também frio, e isso confirma o meu diagnóstico, digamos assim, chamemos-lhe diagnóstico. Se ele sentir calor, à partida o problema não existe. Pode haver apenas uma impressão. O objetivo do Reiki ou do magnetismo é desbloquear a tal energia congestionada. Eu, ao sentir um frio no corpo da pessoa, não quer dizer que haja um problema. Pode haver uma congestão energética, apenas. É excelente como complemento no tratamento de quase todo o tipo de doenças e produz uma sensação de bem-estar e calma. Este tipo de terapia, em termos de efeitos colaterais, não terá muitos, porque o único risco que pode acontecer é o terapeuta armar-se em bom, em excelente, e começar a dizer à pessoa: não se preocupe com isto não é nada de especial, não se preocupe, eu trato, eu sou bom e eu vou resolver-lhe o seu problema.